Oi, meu nome é Ingrid Flores, esse aqui é o meu canal e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a primeira vez que eu vim aqui pra Portugal, que não foi em 2021, quando eu me mudei pra cá com a minha esposa, mas sim em 2017. Essa história tem várias reviravoltas e vários aprendizados, então eu quero contar pra vocês porque pode ajudar bastante no teu processo de decisão e planejamento do teu intercâmbio, da tua imigração, ou seja lá o que for. Gente, isso aqui que tá aparecendo no quadro é o microfone, tá? É o deadcat do microfone. Como o quarto é bem minimalista, acaba que ecoa bastante. Então eu tô vendo se com o microfone pertinho e o deadcat o áudio fica um pouco melhor. Então vamos lá, 2016. Acho que é um cenário até bem parecido com o de muita gente, mas assim, eu tava lá numa empresa há muitos anos, já tava um pouco cansada do que eu tava fazendo, querendo mudar um pouco a minha realidade. Fora que assim, toda a minha vida era naquela empresa. Os meus amigos, as minhas festas, quando não eram com o pessoal da empresa, eram na empresa. Os meus relacionamentos e até o meu trabalho era lá. Então chegou uma hora que, apesar de eu gostar muito de todo mundo lá e da minha vida até na época, eu senti que eu precisava dar uma movimentada e mudar. Em agosto de 2016, numa madrugada assim que eu tive insônia, eu entrei, sei lá, nos melhores destinos, algum site assim que eu olhava bastante, vi uma passagem para Portugal que tava em preço muito bom e acabei comprando. Foi basicamente isso, a decisão tava tomada a partir daquele momento em que eu comprei as passagens. Nessa época eu tava me conectando assim com outras coisas e eu achei que faria sentido para mim fazer uma formação em Ayurveda, que acho que não cabe aqui explicar o que é agora, mas é um tipo específico e bem antigo de medicina. E eu pensei também que se eu fizesse uma formação longa, de mais de um ano, eu poderia de alguma forma conseguir um visto de estudos. Mas mais ou menos, né? Eu não entendia muito bem o que eu tava fazendo na época. Segura um pouco que vocês já vão entender. Eu encontrei uma escola que eu gostei bastante, e aí depois de muita troca de e-mail, eu resolvi me inscrever, sim. Mas, mesmo esse sendo o plano A, eu nunca deixei de ter o plano B, C, D, E, etc. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente no vídeo. Essa escola era no Algarve, em Portimão, que eu não conhecia, não sabia muita coisa. Eu, real, não sabia muita coisa de Portugal na época. Eu só sabia que no Algarve tinha praia, e eu gosto de praia, e achei que ia ser interessante viver lá. Mas aí, esses meus planos, eles começaram a mudar por alguns motivos. E esses motivos são basicamente a moral dessa história. Então fica comigo até o final do vídeo, porque realmente vale a pena. Em setembro, depois que eu já tinha comprado as passagens, eu comecei a fazer de verdade a minha transição pro veganismo. E também comecei uma relação que, apesar de bastante problemática, me ajudou bastante nesse período de transição. Apesar de todas as questões e os problemas desse relacionamento, eu tava mesmo muito envolvida e acabei adiando a minha viagem mais 2 meses. Eu ia viajar em novembro e acabei deixando pra viajar em janeiro. Calma, gente, daqui a pouco tudo vai fazer sentido, tá? Nesses 2 meses a mais que eu fiquei, eu acabei explorando bastante a culinária vegana, comecei a aprender a fazer várias coisas e eventualmente acabei vendendo esses ranguinhos. Porque afinal de contas eu tava parada, ia ficar mais 2 meses ali e eu sou caprica, né, gente? Então meu sobrenome é trabalho. Nisso, uma amiga minha, assim, de muitos anos mesmo, tava morando aqui em Portugal, já fazia alguns meses. E eu falava, óbvio, trocava uma ideia com ela sobre os meus planos de vir pra cá, etc. Normal. Antes de vir pra cá, essa minha amiga, ela tinha uma empresa no Brasil de comidinhas caseiras. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui compartilhando com ela os meus planos, etc. A gente começou a trocar uma ideia sobre, de repente, a gente trabalhar juntas aqui em Portugal, já que nós duas estávamos, né, nessa coisa de cozinhar, etc. E aí a gente foi moldando essa ideia, assim, de trazer a marca dela, que ela já tinha aqui no Brasil, pra Portugal e trabalharmos juntas nisso. A gente ia virar sócias. E essa minha amiga, além de tudo, ela trabalhava aqui no Porto, num ginásio, uma academia. Ela fazia algumas horas por dia. E lá tinha um espaço que a gente poderia utilizar pra vender os nossos ranguinhos. Tipo, sabe quando tem uma lanchonetezinha na academia, com comidinhas saudáveis, etc? Então, era mais ou menos esse o nosso plano. Então, assim, parecia que os astros estavam se alinhando e parecia uma ótima ideia mesmo. No fim, a gente fechou essa ideia, então tá, vamos ser sócias, show. E eu acabei desistindo de fazer a formação de Ayurveda lá em Portimão, no Algarve, nessa época. Porque daí eu queria apostar, entendeu? Ver o que ia dar essa parceria. E tudo parecia, assim, os astros se alinhando real, porque até um quarto no apartamento que ela tava morando vagou bem quando eu tava chegando, assim. Então realmente parecia que era pra ser, tava dando tudo certo. Lembra que eu falei daquela relação que eu tinha começado em setembro? Então, eu não queria admitir direito nessa época, mas eu tava começando a perder um pouco o foco dos meus planos. Inicialmente eu queria
dar de louca e vir pra cá sem data pra voltar, enfim, fazer aquilo que muita gente faz e que eu realmente não recomendo, e essa história vai explicar muito o porquê disso. Mas aí eu já tava com a ideia de vir pra voltar, entendeu? Porque eu já tava louco pra reencontrar a criatura, ou fazer ela vir pra cá, ou pra qualquer lugar no mundo. Eu tava muito nesse pique, assim. Queria muito ficar com a criatura, eu tava envolvida, tava lá, meio cega de amor. Até que chegou, então, janeiro, e eu fui lá, bem bela, pegar o meu voo pra Portugal. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional realmente sozinha. A sensação é muito boa de dar espaço sozinha, tu te sente realmente livre no mundo, que tu só pode contar contigo mesmo e tal, é muito legal. Recomendo mesmo pra todo mundo essa experiência de viajar sozinha, pra um lugar seguro, né? Mas então, chegando aqui, em janeiro, as coisas realmente começaram a acontecer muito diferente do que eu tinha planejado. Primeiro, porque eu vim pra cá totalmente envolvida num relacionamento que tinha ficado lá em Porto Alegre. Então, em muitos momentos eu tava mais com a cabeça lá do que aqui, e isso não é bom, nunca vai ser bom pra ninguém. Não tava conseguindo realmente focar no agora e nos meus planos que eu tinha feito pra vir pra cá. E claramente eu não tava num bom momento de saúde mental, né? Porque eu não tava conseguindo me priorizar e tal. Então, assim, a culpa não é só da outra parte, nunca vai ser. Eu sei que eu não tava num momento bom e acabei deixando isso ser maior do que deveria ser. Mas essa relação era meio assim, tá? Era eu te amo o dia inteiro, tu é tudo pra mim, etc. Vamos cair no mundo, vamos fazer tudo juntas e tal. Mas na prática não era nada disso, entendeu? Não tinha nenhum acordo, não tinha nenhum rótulo, é isso, a gente tava juntas, e daí eu vim, e daí, tipo, ficou tudo meio assim, sabe? E como eu tava bem desgraçadinha da cabeça, é óbvio que eu continuei levando isso adiante mesmo, sendo claro, explícito, cristalino, que isso não tava me fazendo bem. Mas eu posso contar melhor essa história em outro vídeo, se vocês quiserem saber como é que eu tirei o meu PhD em ser trouxa, eu posso contar em outro momento, mas isso não é o caso agora. Outro motivo que fez as coisas não andarem conforme o planejado é que também, além desse desgraçamento mental que eu tava vivendo, os planos com a minha amiga não saíram nada como o planejado. Rolou, assim, muito desencontro, muita falta de comunicação, objetivos diferentes, situações, realidades diferentes, e aí acabou que a nossa sociedade não rolou. E eu nunca nem vi a cara do ginásio onde a gente ia vender os nossos ranguinhos, e realmente não rolou. E, inclusive, se eu for ser muito sincera, toda essa treta que aconteceu acabou terminando com a minha amizade de mais de uma década aí. Então, foi um detalhe bem triste pra mim. E, além de tudo isso, eu cheguei aqui, gente, no ápice do inverno. Tipo assim, eu cheguei no dia 25 de janeiro. Muito frio, muita chuva, entendeu? E se não fosse isso, o apartamento em que eu fui morar com essa minha amiga, alugar lá o quarto, não que eu não seja grata por ter conseguido já um lugar pra ficar, mas assim, eu vim do ápice do verão no Brasil e cheguei no ápice do inverno aqui em Portugal e o apartamento era frio, escuro, sabe? Era tipo bem deprê. Então assim, dentro de casa eu ficava com frio, tava sempre chovendo na rua, eu não podia ficar o dia inteiro dando rolê porque tava chovendo. Então assim, minha primeira impressão de Portugal foi péssima, o que pra mim é muito engraçado hoje, porque eu vim direto pro Porto e eu amo essa cidade hoje em dia. Então é muito estranho como tudo que tá acontecendo na tua vida pode influenciar a tua impressão de um lugar, né? Ou seja, meus planos, assim, nada aconteceu conforme eu tava esperando, né? Mas, momento adolescência aqui, quem é da época do Forfã, sabe o Forfã? O Forfã não existe. Mas assim, sabe, o Forfã era uma banda que bombou, assim, na época que eu era adolescente, eu adorava. E eles tinham uma música que dizia: se acaso o planejado não sair como esperado, é só uma chance para olhar pro outro lado. Lembra que eu falei lá atrás que eu tinha o plano A, B, C, D, etc? Então, é agora que eles vão ser muito relevantes. Eu tinha pesquisado muitas maneiras de como trabalhar aqui na Europa e em nenhum momento eu me sentia assim totalmente presa em Portugal. Ou assim, é só uma coisa que eu poderia fazer. Não, pelo contrário. Eu me cadastrei no Au Pair World, que difícil de falar, gente. Que é, enfim, para fazer o programa de Au Pair, é um site que conecta famílias a candidatas que queriam ir lá morar com as famílias e, enfim, trocar o trabalho e cuidado com as crianças por moradia, etc. Me cadastrei no Worldpackers e no WWOOF. WWOOF é World Wild Opportunities in Organic Farms, em que também tu troca algumas horas de trabalho do teu dia por hospedagem, alimentação, e pode ser em qualquer lugar. Enfim, me cadastrei em um monte desses sites e abri 1000 possibilidades e no fim eu acabei fazendo tudo isso mesmo. Enquanto eu ia fazendo essas movimentações, uma das famílias que entrou em contato comigo pelo site de Au Pair era uma família da Espanha. Mas não era assim de qualquer lugar na Espanha. Era uma família de Granada.
E assim, eu já havia feito um intercâmbio em 2011, quando eu tinha 19 anos, no sul da Espanha, em Múrcia. E Granada era razoavelmente perto de lá e foi a única cidade que eu visitei mais de uma vez, porque eu realmente amei. Foi uma cidade que me marcou muito, é muito especial. Já era e depois se tornou muito mais. Então, quando eu vi isso daquela família, eu fiquei, assim, em choque. Mas, ao mesmo tempo, várias coisas boas estavam vindo pra mim e eu resolvi só deixar que elas viessem, né? Aí foram passando as semanas e eu continuei conversando com essa família, criando ali uma relação com eles, conhecendo melhor, entendendo o que eles buscavam, até que eu resolvi, sim, fechar com essa família e aceitar a proposta deles. Então, exatamente um mês depois que eu botei meu pé em Portugal, eu embarquei pra Espanha e deixei Portugal pra trás. Eu vou contar melhor pra vocês sobre essa minha experiência sendo au pair em Granada num outro vídeo, mas nesse aqui o que eu quero mesmo é contar sobre as lições que eu tirei desse meu primeiro mês em Portugal, minha primeira vez aqui. E eu acho que elas podem ajudar vocês quando estiverem planejando um intercâmbio, ou uma viagem, ou um processo de imigração mesmo, porque fizeram muita diferença para as minhas decisões seguintes na vida. Então te prepara, porque pode não ser muito fácil de ouvir, mas eu acho que vai te ajudar. Então, assim, ó, presta atenção. Primeira coisa, faz os teus planos pra ti e contigo mesma. Eu sei que é muito bom a gente contar com os outros, mas olha, eu garanto que não tem nada melhor do que a gente contar com a gente mesma, tá? Eu mudei os meus planos sem considerar que as pessoas que estavam envolvidas neles poderiam mudar de ideia. E é super normal as pessoas mudarem de ideia, de irem diferente, os planos mudarem, as coisas não saírem como planejado. Inclusive, tu mesmo pode mudar de ideia, de opinião sobre aquilo que tu queria fazer. Pensa no que tu quer pra ti com essa experiência, foca nisso real 100%. E o que vem depois é lucro. Acredita em mim, eu aprendi do pior jeito. Porque assim, sempre vai ter oportunidade pra quem deixa várias portas abertas, entendeu? Mas não tem como fazer isso carregando um monte de gente junto ou até culpando as pessoas por não terem cumprido a tua expectativa de uma coisa que era pra ser só pra ti. E isso me leva ao segundo aprendizado, que é pesquisa muito. Quando tu achar que pesquisou muito, pesquisa um pouco mais. Eu mesma nunca tinha ouvido falar de nenhum desses programas, de au pair, de Worldpackers, o que fosse, mas foi quando eu decidi que eu queria vir pra cá que eu comecei a pesquisar e foi isso que garantiu que eu tivesse outras oportunidades e outras experiências que eu não teria se eu tivesse vindo só contando com a sorte ou contando apenas com um plano inicial que acabou não rolando. Ou seja, uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida aconteceram por causa disso, porque eu resolvi ir um pouquinho além do básico do planejamento, entendeu? E terceiro aprendizado é vem preparada pro imprevisível. E eu sei que isso soa muito esquisito, né? Como é que eu vou estar preparada pro imprevisível? Mas a vida, ela sempre dá um jeito de te surpreender. Então, assim, a primeira coisa que tu precisa para passar tempo em qualquer lugar é dinheiro. Então, te prepara financeiramente, tá? Não adianta tu querer contar com a sorte, chegar aqui, eu vou conseguir um emprego em um mês, etc. Não. Eu vim com o dinheiro da minha rescisão daquele emprego que eu deixei e também não queria torrar tudo. Então, todas essas possibilidades de trabalho que no fim eu consegui mesmo, me ajudaram a voltar com a grana que eu tinha trazido, inclusive. O negócio é se planejar e abrir possibilidades. Então, assim, te prepara financeiramente, não conta com a sorte e vem preparado mentalmente pra te adaptar. Porque, assim, morar fora é isso. Nada é exatamente como tu espera e tu tem que ter, assim, essa malemolência pra conseguir sobreviver. Só os fortes sobrevivem. Bom, gente, eu não me arrependo nada dessa minha primeira vez aqui em Portugal, até porque hoje, 6 anos depois, eu tô aqui vivendo uma realidade que eu não tinha nem sonhado pra mim, então tá tudo certo. Não me arrependo e aprendi muito com isso. E também porque, como eu comentei antes, quando eu saí de Portugal, eu fui pra Espanha viver uma das experiências mais transformadoras da minha vida, que foi ser au pair lá em Granada. Então, se tu quer saber como é que foi esse rolê lá na Espanha, já aproveita e te inscreve aqui no canal, porque daí tu não perde nenhum vídeo e eu vou contar como é que foi essa experiência por lá. Eu prometo que vai ser bem especial. Obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!